Fala pessoal, não é uma boa segunda-feira para nós torcedores do Internacional. O empate ontem na Arena não foi o suficiente para reverter o resultado ruim da nossa derrota no estádio Beira-Rio, acontecida, no finzinho de um jogo, uma bola aérea, uma falha do Lucas Ribeiro ali que perdeu no alto por um jogador 10 centímetros menor do que ele, um erro indesculpável aí por parte do Lucas Ribeiro, que acabou ocasionando a nossa derrota no jogo da ida e condicionou todo esse jogo da volta a favor de um Grêmio que conseguiu ficar recuadinho, fechadinho, sem dar espaço para o Inter atacar e apostando apenas na velocidade de seus jogadores no contragolpe contra uma zaga absolutamente exposta em virtude da necessidade que o Internacional tinha de reverter o resultado negativo. Vamos tratar desse jogo com mais detalhes na sequência. Mas antes eu quero me apresentar para você que está chegando no canal aqui pela primeira vez. Meu nome é Gregório Farias e este é o canal Farias Colorado. Eu quero que você seja muito bem-vindo ao meu canal. Te convido para se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, que aí, sempre que eu posto um vídeo novo, o YouTube te notifica para você assistir em primeira mão. Nunca se esqueça de deixar o like no vídeo. É muito importante para ajudar o canal a crescer. Quanto mais curtidas os vídeos têm, maior é o impulsionamento que o YouTube dá para novos inscritos eventualmente chegarem no canal aqui, descobrirem este canal para se somarem a vocês nessa comunidade que tem crescido bastante aí nos últimos dias. Vamos tratar do que interessa, vamos tratar deste clássico Grenal empatado em 1-1 ontem na Arena. É um jogo em que quem tomou as rédeas da partida foi a equipe visitante, o Internacional, naturalmente, tanto pela sua característica que Miguel Ángel Ramírez tem tentado impor no Internacional, de posse de bola, de um time que joga no campo de ataque adversário, mas também por uma postura do Grêmio pré-determinada pelo seu treinador, Thiago Nunes, que tendo o placar favorável, ficou completamente confortável em se fechar com a sua boa defesa e apostar na velocidade do seu principal jogador, que é o Ferreira, nos contragolpes. E, de certa forma, essa estratégia, por mais simples que seja, em virtude das características desses jogadores do Grêmio, tanto de uma defesa sólida quanto de um ponta extremamente qualificado e rápido, é uma estratégia que acaba dando certo no jogo. Mas também a gente não pode deixar de assinalar que o melhor jogador do Grêmio não foi o Ferreira, não foi o Jeromel, não foi o Breno. O melhor jogador do Grêmio na partida foi Leandro Voaden. Leandro Voaden, que com 10 minutos não viu, ou se viu fez vista grossa, para uma agressão de Rafinha e Yuri Alberto. O Rafinha dá um soco no Yuri Alberto. Se você não viu esse lance ainda, tá lá na minha outra rede social, na rede social de fotos lá, @farias.colorado, segue lá e assista no meu feed lá, porque realmente tem o corte certinho da imagem, sem slow motion também, sem acelerar a imagem. O Rafinha está empurrando o Yuri Alberto naquela disputa corpo a corpo por espaço. Em determinado momento ele se irrita e desfere um soco com a mão fechada na nuca do Yuri Alberto. Isso com 10 minutos de jogo. E nós tínhamos VAR na arena. Foi pago para ter VAR e o VAR não chamou o Voaden para ver o vídeo para assinalar o óbvio em uma agressão que poderia até ser pênalti, viu? Eu não tenho certeza. Teria que se traçar a linha ali para ver se o lance ele não tinha sido dentro da área, não. Era bem na entrada da área e o Rafinha dá um soco no Yuri Alberto. No mínimo, a expulsão deveria ter sido assinalada. O jogo seguiu, nem falta foi dado, não foi dado amarelo, não foi... o Rafinha não foi punido de maneira alguma. E o jogo continua com uma pressão do Internacional, mas um Inter que poderia jogar precisando de um gol para levar para os pênaltis praticamente o jogo inteiro com a mais. Era outro jogo caso fosse feito o correto em termos de arbitragem. Dito isso, vamos partir para o jogo. O Internacional seguiu com posse de bola, um Carlos Palacios protagonista dessa vez, o Palacios finalmente estreando pelo Internacional, mas não jogando como ponta, jogando por dentro, jogando como camisa 10 numa função semelhante à que o Tyson exerce na Libertadores, na competição que ele está inscrito. O Palacios fez o seu melhor jogo, finalizações de fora da área, perigoso, com drible, com enfiadas de bola, organizando o meio de campo do Internacional. Talvez seja aí a função do Palacios, seria no caso um reserva para o Tyson, um bom reserva para o Tyson, porque o nível que ele jogou ontem me serve. Continuando nessa análise do jogo, pessoal,
o Internacional com muita posse de bola, mas pouca produção. Estava dificultada a entrada do Inter na área, principalmente nos minutos iniciais de jogo, o Grêmio marcando muito bem, mas em determinado momento, a partir dos 15, 20 minutos da primeira etapa, o Inter começa a entrar na área do Grêmio, com perigo. Poucos chutes, é verdade, mas jogadas de linha de fundo, cruzamentos que cruzavam a extensão da área, o zagueiro do Grêmio chegava um pouquinho antes do nosso atacante, tirando para escanteio, jogadas muito perigosas e que, apesar de não irem para a estatística como finalizações, eram tão perigosas quanto boas finalizações dentro da área. O Inter estava, eu diria, amadurecendo o seu gol. Mas um gol que, apesar da blitz, não sairia no primeiro tempo para o Internacional. Que num último lance, faltando 5 segundos para acabar o primeiro tempo, conforme tempo assinalado por Voaden, mais uma vez o árbitro como protagonista, o árbitro deixa o Internacional bater a falta, apesar de que quando da batida, em virtude da falta ter sido antes e o jogo ter ficado parado, quando o Inter bate a falta, já encerra-se o tempo regular, o tempo de acréscimo. E com isso o Inter vai todo para o ataque, porque era o último lance, já estava acabando. Os acréscimos dados pelo Voaden era só para bater a falta mesmo, que ele tinha aberto exceção, justamente pela falta ter sido antes de acabar esses acréscimos. Mas o Inter bate a falta, a zaga do Grêmio corta, e aí não tem ninguém do Inter para marcar praticamente. E o Voaden não acaba o primeiro tempo, vai contra os próprios acréscimos e deixa o Grêmio prosseguir numa jogada. O Nonato tenta matar, não consegue, mesmo se matasse tomaria o cartão amarelo justamente pelo Voaden não cumprir com os próprios acréscimos. Ele ficou numa situação desconfortável, o Nonato não tinha o que fazer, ou matava a jogada ou prosseguia o contra-ataque. Tentou matar a jogada, mas o Matheus Henrique conseguiu, mesmo caído, fazer o passe. Continua a jogada, o Rodinei marca mal o Ferreirinha, dá todo o meio com a perna boa do Ferreirinha para o jogador do Grêmio cortar, marca apenas a perna ruim, a canhota. Com isso, o Ferreirinha corta para o meio, bate no canto do Lomba. Aí mesmo que o chute tenha sido fraco, ele foi bem colocado. Não é a especialidade do Lomba fazer defesas em chute rasante, né? A gente sabe muito bem, conhece o Lomba há bastante tempo. Não vou computar como falha, talvez fosse defensável para um outro goleiro, talvez, não sei. Sinceramente, o chute foi bem no cantinho. Resta saber aí se um outro goleiro faria essa defesa. Eu não vou computar como falha, mas talvez tenha sido sim mais uma bola defensável que o goleiro do Internacional não consegue fazer um milagre num momento decisivo. Mas um lance que, eu repito, deveria ter sido, não deveria nem ter ocorrido, porque quando a bola é tirada pela zaga do Grêmio, o tempo de acréscimo já acabou. E se não fosse o caso, se não fosse uma batida de falta no último lance do primeiro tempo, certamente o Internacional não estaria tão desorganizado defensivamente. Tá claro que o Inter foi todo para o ataque, porque sabia que não teria contra-ataque para o Grêmio. Mas o Voaden ferrou o Internacional e deixou o jogo seguir no que viria a ser o gol do Grêmio, que não tinha feito nada. Nós vamos para um segundo tempo. Um segundo tempo em que o Internacional e o Grêmio já começam com um a menos, né? Também num outro erro do Voaden, ainda no primeiro tempo, em que ele expulsa tanto o Rafinha quanto o Yuri Alberto. Mesmo que o Yuri Alberto não tenha feito nada no lance. O Rafinha, que já tinha dado um soco no Yuri Alberto, parte para cima do jogador do Inter, que firma e ambos dão uma peitada, né? Se peitam, se encaram. Mas o Yuri Alberto não ergue um braço para encostar no Rafinha, não empurra o Rafinha, não dá um cascudo no Rafinha, não faz nada. Ambos se encaram, o Rafinha foi para cima do Yuri Alberto e o Yuri Alberto não arregou, firmou e foi expulso junto. O cara dá um soco nele, o cara xinga ele, vai para cima dele e o Yuri Alberto vai expulso junto. Quem arregou não foi o Yuri, na verdade, né? Quem arregou foi o Voaden, que ficou com medo de mandar o Rafinha embora sozinho, para não prejudicar o Grêmio, para não dizer que expulsou uma estrela do tamanho do Rafinha sozinho. E aí leva um garoto que já havia sido expulso injustamente no meio de semana por uma simulação de uma agressão de um jogador do Olímpia que não sofreu. Tomou um encostãozinho no peito e botou a mão na cara. Agora o Yuri é expulso de novo, sem ter encostado nada, né? Sem ter feito nada. Simplesmente ter encarado um jogador que partia para cima dele. Não sei o que o Voaden queria que o Yuri fizesse. Chorasse? Se atirasse no chão? Não. O Yuri não revidou, não agrediu, não fez nada, mas firmou uma encarada. E por isso ele foi expulso. É inacreditável, mas foi o que o Voaden fez no primeiro tempo.
e com isso o Inter tem um segundo tempo inteiro, né, com 10 jogadores, assim como o Grêmio. Mas a verdade é que, com isso, o Grêmio conseguiu encontrar mais espaços nos contra-ataques, nas transições. E aí o Ferreira passa a ser muito mais perigoso do que havia sido no primeiro tempo. O Internacional continua com dificuldades, não tem mais um atacante perigoso, que era o Yuri Alberto em campo. E o Galhardo começa a virar presa fácil na zaga do Grêmio. O Miguel coloca o Guerreiro sem ritmo nenhum, mas era o centroavante que ele tinha no banco para fazer companhia pro Galhardo. E acaba sendo também improdutivo. Mesmo assim, numa bola parada, o Inter consegue um empate num cruzamento do Moisés, que jogou muito mal, uma cabeçada do Dourado que também não foi bem. E Edenilson, então, nem apareceu em campo ontem. Nonato e Palácios foram os destaques do Internacional. Palácios, eu já havia tecido maiores comentários. Segundo tempo, Internacional em cima, todo o time no ataque, Grêmio com muito espaço nos contra-ataques, Ferreira, depois entra o PP, o Grêmio poderia ter sim vencido o jogo nos contra-ataques. Teve chance clara, tanto com o Ferreira, mas o Léo Borges conseguiu marcar a perna boa, forçar o Ferreira a ir para a esquerda. No outro lance, o Lucas Ribeiro faz o mesmo. Em ambas as vezes, o Lomba consegue fazer a intervenção. Finzinho de jogo, PP dribla ali na linha de fundo, consegue um cruzamento e o Ricardinho erra um gol quase dentro do gol, mais ou menos como o Marcos Guilherme havia perdido no jogo da ida, o gol que seria do empate do Internacional no finzinho do jogo no Beira-Rio. Foram dois jogos muito parelhos, jogos distintos, mas parelhos. O jogo do Beira-Rio, o Internacional fez 1-0 e parou de jogar. Deu ao Grêmio a oportunidade de ganhar após ter bola e conseguir o seu gol de empate. Desde que o Inter tomou o empate, o Inter voltou a atacar, não conseguiu fazer seu gol e ainda tomou no finzinho uma bola em que o Ricardinho ganha no alto, né, do Lucas Ribeiro. O Lucas é 10 centímetros maior que o Ricardinho, consegue perder de cabeça pro cara. E aí o Inter perde seu jogo. Teve a chance, como eu repito, com o Marcos Guilherme no finzinho, mas ele conseguiu errar o gol quase dentro da goleira. Jogo parelho no Beira-Rio e um jogo parelho apesar do domínio da posse de bola do Inter na arena. Uma vez que o Grêmio também, mesmo com menos posse de bola, teve o mesmo número de finalizações, teve um chute a gol a menos, mas teve também bastante perigo. O Grêmio teve jogadas que não foram chutes a gol, que foram perigosos, e o Inter também teve jogadas que não se converteram em chute, né? Principalmente no primeiro tempo, jogadas de infiltração que o Inter não conseguiu finalizar, mas que também foram muito perigosas e com um melhor acabamento, uma melhor sorte também poderiam ter sido convertidas em gol. Uma vitória, um título do Grêmio no detalhe, né? Que no primeiro jogo passou por um detalhe no Internacional ter falhado nos cruzamentos e não ter conseguido ser mais efetivo no ataque. E num segundo jogo passa pelo detalhe também da arbitragem, né, do Leandro Voaden, que acabou errando e favorecendo o Grêmio com o seu primeiro gol. E com isso eu não estou dizendo que se o Voaden não deixasse o lance seguir, o Inter não teria tomado um outro gol de uma outra maneira, a gente não sabe, não tem como prever o que seria, mas o primeiro gol do Grêmio ocorre quando o Voaden deveria ter acabado o jogo. O Inter deveria ter tido um homem a mais desde os 10 minutos em um lance que talvez era pênalti, eu não tenho certeza se não foi dentro da área. E também o Inter perde o Yuri Alberto, um lance em que quem deveria ter sido expulso era apenas o Rafinha. Então o Yuri, que vinha fazendo um jogo ok, vinha sendo perigoso, vinha sendo mais participativo do que o Galhardo e muito mais do que foi o Guerreiro quando entrou, e que é um jogador que o Inter acabou perdendo, mesmo sem ele ter feito rigorosamente nada contra o Rafinha, a não ser encarar um jogador que o provocava. Pois bem, no detalhe, mas contra nós novamente. Perdemos o título gaúcho, agora temos que seguir em frente. Tem Copa Libertadores na quarta-feira, Campeonato Brasileiro já se inicia na sequência. Temos que ter em conta também que nesses grenais não podemos contar com um Tyson, não podemos contar, não podemos contar com um Bosquilha, não podemos contar com um Patrick. O nosso melhor lateral direito não tem condições de jogar 90 minutos. Não tinha no primeiro jogo e na Copa Libertadores jogou, por consequência não pôde jogar de novo no segundo clássico, não tem ritmo, não tivemos o Cuesta no segundo jogo, enfim, tivemos desfalques importantes e que agora vão se somar ao restante do grupo para as nossas próximas partidas. O Internacional deve receber reforço para a zaga, para a lateral esquerda, talvez para primeiro volante. Tem tudo para melhorar, o trabalho vai ter mais tempo, enfim, temos que seguir, apoiando o nosso Internacional, mesmo com a dor dessa derrota. Uma derrota no detalhe, mas que, pelo agregado,
pelos últimos anos, né, a gente até se acostumou a dizer que não pode mais reclamar da arbitragem, que não pode reclamar das injustiças que a equipe sofre porque ela também não se ajuda. Que a equipe não se ajuda é bem verdade, mas se a gente não puder reclamar quando for prejudicado pela arbitragem porque o time não é tão bom ou porque não joga tão bem, aí eu não vou concordar com vocês. Mas se vocês chegaram até aqui no vídeo, eu peço novamente que deixem um like, peço que se ainda não estão inscritos, se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações para ficar sabendo sempre que eu postar vídeo novo. Eu sou o Gregório Farias, este é o canal Farias Colorado, e em breve eu estou de volta com um vídeo novo aí, tratando da Copa Libertadores da América, o Internacional que busca a primeira colocação do grupo diante do Always Ready no Beira-Rio.